Bem, daremos início a mais uma aula relacionada a funções, e esta aula falaremos especificamente de uma função que será muito utilizada no dia a dia, no cotidiano. Vamos falar um pouco sobre uma função chamada procv, tá? Então, para que nós tenhamos entendimento, vamos começar primeiramente fazendo o preenchimento de uma planilha, para que tenhamos informações, que a partir dessas informações nós consigamos verificar para que serve essa função, qual a finalidade e, claro, como se utiliza. Beleza? Então eu vou colocar aqui primeiramente como exemplo procv, e terão algumas informações aqui. Não são informações muito grandes, tá? Mas para que a gente tenha um entendimento, terá algumas informações para análise. Então vai ter aqui digite o código, terá nome e salário líquido, beleza? E aí teremos aqui uma planilha, né, uma tabela chamada cadastro. E abaixo teremos aqui alguns nomes de campos, né, nomes de colunas. Terá código, funcionário e salário líquido, beleza? E aí os códigos eles serão assim, ó, 588496, 588497 e assim sucessivamente. Bom, o que nós podemos fazer? Selecionar as duas ferramentas e fazer uma alça de preenchimento até que vá ao 508, tá bom? Então será lá 588508, beleza? E aí teremos alguns nomes. Teremos aqui, ó, Antônio, Elaine, Fábio, Fernando, Henrique, João, Química, Lima, Maria, teremos Rodrigo, teremos Rose, teremos a Úrsula e bom, Eliane, pode ser. Então temos Elaine e Eliane, tá? E aí nós teremos alguns salários. Então vamos colocar os números, depois fazemos a formatação para a moeda. Então, ó, 3.137,73, 3.668,83, 928,41, 3.831,41, 846,40, 5.321,73, R$ 800,40, 2.387,71, 1.194,17, R$ 3.061,62, 1.688,23, 1.274,41 e R$ 4.038,66, beleza? Então vamos lá, selecionar todas as informações, formato de real, né, moeda. Faremos aqui algumas formatações, então mesclagem para a primeira célula, centralizar no centro, todas as informações, na verdade, no centro, tá? Vamos mesclar aqui também essa parte da tabela, né, o cadastro, e vamos acrescentar todas as bordas. Então terá todas as bordas, todas as bordas,
todas as bordas e todas as bordas, beleza? Então teremos aqui essas informações para fazer a utilização na aula. Bom, dando início, né? Falei para vocês que vamos trabalhar com uma função chamada procv. Bom, a procv ela é uma abreviação de uma frase, na verdade, que significa procura vertical, tá? Então é uma função que nós vamos utilizar para fazer buscas, e essas buscas elas são feitas através de informações por colunas. Vocês vão entender. Então, de forma simplificada, ó, esta função ela serve para localizar valores a partir de uma célula ou de um intervalo, e ela é mais usada quando se faz planilhas, principalmente quando queremos informações de uma a outra. Como assim? Um exemplo, ó, nós temos aqui a planilha 1, beleza? Imagina que eu tivesse diversas planilhas aqui e que eu quisesse puxar informações dessas outras planilhas existentes aqui para dentro. Essa função ela tem essa funcionalidade. Então é uma dos exemplos que nós vamos estar vendo também, tá? Então, como funciona? Ela tem uma sintaxe bastante diferente das que vimos anteriormente. E essa sintaxe, ela na verdade é bem simples, basta o entendimento. Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte para que vocês entendam. Eu tenho aqui, ó, basicamente um nome. Então, se eu digitar aqui, ó, igual a procv, ele vai falar para mim, ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha desta coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente, tá? Então, por isso que nós temos aqui os códigos, né? Os códigos eles vão ser a referência em ordem crescente para que nós possamos fazer a utilização. Bom, se eu abrir o parênteses aqui, ele vai me mostrar a sintaxe da função. Então, temos ali valor procurado, matriz e número de coluna. O que significa cada uma dessas informações? O valor procurado, ele simplesmente vai ser o valor que eu vou fazer utilização para que através desse valor eu consiga saber uma outra informação que eu não tenha de cabeça. Um exemplo, imagina que eu quisesse saber o nome dos meus funcionários através dos códigos que eu possuo. Então eu sei os códigos dos funcionários, mas eu não sei o nome dos meus funcionários. Eu poderia, por exemplo, utilizar o código para que a partir do código eu conseguisse saber quem é pertencente a ele, tá? Então, meu valor procurado neste exemplo, ele seria o meu código. Ponto e vírgula. Bom, passamos para uma outra condição da sintaxe, né? Seria a matriz tabela. O que seria a matriz tabela? Basicamente é assim, olha, o que a função está te querendo passar? Ela está falando assim, olha só, você, a partir do código, está procurando alguma informação. Onde você vai buscar essa informação? Você simplesmente vai selecionar a tabela inteira. Você está dizendo aqui, olha, eu selecionei um determinado código e eu quero que esse código ele seja analisado a partir dessas informações que eu selecionei, para que então me retorne um índice de coluna. Lembra que eu falei que chama-se procura vertical? Então ele vai fazer uma referência à coluna que você quer que seja exibida. No meu caso, eu quero que o nome ele seja aparecido a partir do código dessa pessoa, desse dono, desse funcionário. Então eu estou dizendo aqui, por exemplo, que eu selecionei o código 588496, que eu sei que é um código de um funcionário, e que eu quero que através desse código haja uma pesquisa em toda a minha planilha, e que quando essa pesquisa for feita, me retorne um determinado valor. Qual o valor que eu quero? Eu quero que seja exibido o nome. O nome, ele encontra-se em qual coluna? Na coluna B. Se a gente fosse transformar em número, coluna A, 1, coluna B, 2. Então, eu colocaria aqui o ponto e vírgula 2. Eu estou dizendo assim, que se você achar esse código que eu selecionei, eu quero que você retorne o nome dessa pessoa para mim a partir dessas informações em que eu selecionei. Quando eu dou um Enter, automaticamente ele vai trazer o nome referente àquele funcionário. Beleza? Bom, se eu quisesse fazer para achar o salário do Antônio, faria a mesma coisa, igual a procv, abriria parênteses. E aí, novamente, através do código
eu quero que faça uma busca em toda a minha planilha e que, se for achado esse código, se ele for existente dentro de todas as informações que eu selecionei, eu quero que ele retorne o que está na terceira coluna, que é o salário. E automaticamente eu vou ter aqui que o salário dele é os R$ 3.133,73. Eu vou até acrescentar aqui o formato de moeda também, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido esta primeira parte. Damos continuidade na próxima aula, tendo a parte 2 para esta função e eu espero você lá.